Se você está procurando por mensagens inspiradoras e reflexões profundas sobre Deus e a vida, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo que visa inspirar, motivar e trazer esperança para a sua vida. O chamado. No coração do deserto, onde as dunas de areia se estendiam como um mar dourado até o horizonte, havia uma pequena vila chamada Hazor. Era um lugar esquecido, onde o tempo parecia parar e a presença de Deus era sentida de maneira palpável. Foi ali que o jovem Eliam cresceu, filho de um humilde pastor de ovelhas. Eliam era conhecido por sua fé inabalável e sua obediência aos mandamentos de Deus. Certo dia, enquanto Eliam cuidava do rebanho, ele ouviu uma voz suave e clara, como o sussurro do vento entre as árvores. A voz disse: Eliam, filho de Abraão, eu te chamo para uma jornada. Deixe para trás o que é familiar e venha comigo. Eliam sentiu um arrepio percorrer sua espinha, pois sabia que era a voz de Deus. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. A voz veio novamente, mais forte desta vez. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eliam sabia que estava sendo chamado para algo maior. Ele lembrou das palavras de seu avô, um homem sábio e temente a Deus, que costumava dizer: o amor a Deus é como uma chama que arde no coração, iluminando o caminho e purificando a alma. Eliam sentiu a chama acender dentro dele e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Com o coração cheio de determinação, Eliam decidiu seguir a voz. Ele deixou o rebanho sob o cuidado de seu irmão mais novo e começou a jornada, sem saber para onde estava indo, mas sabendo que Deus o guiaria. A cada passo, ele sentia a presença divina ao seu lado, como uma sombra protetora. Enquanto caminhava, Eliam encontrou um estranho, um homem sábio e idoso, com olhos que pareciam ter visto o infinito. O homem disse: você está seguindo a voz, mas sabe o que ela realmente significa. Amar a Deus sobre todas as coisas não é apenas uma ordem, é um convite para uma relação profunda e pessoal com o Criador. Eliam ouviu atentamente, sabendo que estava diante de alguém que entendia o caminho que ele estava prestes a trilhar. A conversa com o estranho foi interrompida por um grupo de viajantes que passavam pela região. Eles estavam cansados e famintos, e Eliam, lembrando das palavras de Deus sobre amar o próximo como a si mesmo, decidiu ajudá-los. Enquanto compartilhavam comida e histórias, Eliam percebeu que a jornada estava apenas começando, e que o amor a Deus seria testado de maneiras que ele nunca imaginou. A noite caiu sobre o deserto e Eliam continuou sua jornada, com a lua cheia iluminando o caminho. Ele sabia que ainda havia muito a aprender e a descobrir sobre o amor a Deus, mas estava pronto para enfrentar os desafios que viriam. A prova. Eliam continuou sua jornada, guiado pela voz de Deus. Ele caminhou por dias, atravessando desertos e montanhas, até chegar a uma cidade chamada Jericó. A cidade era conhecida por sua riqueza e prosperidade, mas também por sua corrupção e idolatria. Eliam sentiu um desconforto ao ver as pessoas adorando o ídolo e vivendo em pecado. Um dia, enquanto Eliam estava na praça da cidade, ele viu um jovem chamado Jairo, que estava sendo perseguido por uma multidão enfurecida. Jairo era um profeta que pregava sobre a necessidade de voltar ao Deus verdadeiro, e a multidão não gostava de suas palavras. Eliam, movido pelo amor a Deus e ao próximo, decidiu intervir e proteger Jairo. A multidão se dispersou, mas não antes de um dos líderes, um homem rico e poderoso chamado Malquias, jurar vingança contra Eliam e Jairo. Eliam sabia que havia acabado de fazer um inimigo poderoso, mas não se arrependeu de sua ação. Jairo, agradecido por Eliam, convidou-o para ir à sua casa e compartilhar uma refeição. Durante a refeição, Jairo disse: Eliam, você mostrou que ama a Deus e ao próximo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas não é apenas uma questão de fazer o bem, é também uma questão de sacrificar o que é mais precioso para nós. Eliam não entendeu completamente o que Jairo queria dizer, mas sabia que estava prestes a aprender uma lição importante. Nessa noite, enquanto dormia, Eliam foi visitado por um sonho. No sonho, ele viu sua família e amigos sendo levados embora por uma tempestade, e ele não podia fazer nada para salvá-los. Ele acordou com um grito, sabendo que o sonho era um aviso de Deus. No dia seguinte, Eliam recebeu uma mensagem de Malquias, dizendo que sua família havia sido sequestrada e que ele deveria renunciar a Deus se quisesse vê-los novamente. Eliam estava diante de uma escolha difícil:
amar a Deus sobre todas as coisas ou salvar sua família. Ele sabia que a decisão que tomasse mudaria sua vida para sempre. Eliam passou horas em oração, pedindo orientação e sabedoria. Finalmente, ele encontrou a resposta. Ele escreveu uma carta para Malquias, dizendo: Eu amo a Deus sobre todas as coisas e não vou renunciar a Ele, mesmo que isso signifique perder tudo que é precioso para mim. Eliam sabia que estava prestes a enfrentar uma prova ainda maior, mas estava determinado a permanecer fiel a Deus. Ele esperou ansiosamente pela resposta de Malquias, sabendo que sua fé seria testada de maneira que nunca imaginou. A entrega. Eliam entregou a carta para Malquias, sabendo que sua decisão teria consequências. Malquias leu a carta e sorriu, satisfeito com a resposta de Eliam. Você é um homem de princípios, disse ele, mas vamos ver se você consegue manter essa determinação. Malquias ordenou que Eliam fosse levado para um local isolado, onde sua família estava sendo mantida refém. Eliam foi levado por guardas, sem saber o que estava prestes a acontecer. Quando chegou ao local, ele viu sua família amarrada e amordaçada. Malquias disse: Você tem uma escolha. Ou você renuncia a Deus e jura lealdade aos nossos deuses, ou sua família morrerá diante de seus olhos. Eliam sentiu um peso enorme sobre si. Ele sabia que sua fé estava sendo testada de maneira extrema. Ele olhou para sua família e viu o medo nos olhos deles. Ele sabia que não podia abandoná-los, mas também sabia que não podia renunciar a Deus. Com uma voz firme, Eliam disse: Eu não vou renunciar a Deus. Eu amo a Ele sobre todas as coisas e não vou abandoná-lo, mesmo que isso signifique perder tudo que é precioso para mim. Malquias sorriu novamente, mas desta vez havia uma ponta de raiva em seus olhos. Você é um tolo, disse ele. Você prefere a morte de sua família ao invés de salvar a vida deles. Vamos ver se você consegue manter essa determinação. Malquias ordenou que os guardas começassem a torturar a família de Eliam, na esperança de que ele se rendesse. Eliam assistiu horrorizado enquanto sua família era torturada. Ele sentiu uma dor profunda em seu coração, mas não se rendeu. Ele continuou a orar a Deus, pedindo força e sabedoria. De repente, uma luz intensa encheu o local, e os guardas pararam de torturar a família de Eliam. Uma figura apareceu diante deles, um anjo de Deus. O anjo disse: Você foi fiel a Deus, Eliam. Você mostrou que ama Ele sobre todas as coisas. Agora, vamos ver se você consegue confiar em Deus para libertar sua família. O anjo tocou as cordas que prendiam a família de Eliam, e elas se romperam. A família de Eliam foi libertada, e eles caíram nos braços de Eliam, chorando de alegria. A libertação. A família de Eliam foi libertada, e eles se abraçaram, chorando de alegria. Eliam agradeceu a Deus por ter enviado o anjo para libertá-los. O anjo disse: Deus ouviu as suas orações, Eliam. Ele viu a sua fé e a sua determinação em amá-lo sobre todas as coisas. Agora, você precisa continuar a confiar em Deus e seguir o caminho que Ele tem preparado para você. Eliam e sua família seguiram o anjo, que os levou para um lugar seguro. Lá, eles encontraram um grupo de pessoas que também estavam seguindo a Deus e procurando viver de acordo com seus mandamentos. Eliam se sentiu em casa, e ele começou a aprender mais sobre a palavra de Deus e como aplicá-la em sua vida. No entanto, Malquias não desistiu. Ele estava determinado a capturar Eliam e sua família novamente e fazer com que eles renunciassem a Deus. Ele enviou seus guardas para perseguir Eliam e sua família, mas o anjo de Deus os protegeu, guiando-os por caminhos seguros e escondendo-os de seus perseguidores. Eliam e sua família continuaram a confiar em Deus, sabendo que Ele os protegeria e os guiaria. Eles aprenderam a se apoiar mutuamente e a se encorajar uns aos outros em sua fé. Eliam começou a entender que amar a Deus sobre todas as coisas não era apenas uma questão de obedecer a mandamentos, mas também de confiar em sua bondade e amor. Um dia, o anjo de Deus apareceu novamente e disse: Eliam, é hora de você continuar sua jornada. Você precisa ir para um lugar chamado Jerusalém, onde você encontrará um templo dedicado a Deus. Lá, você receberá uma revelação sobre o plano de Deus para a sua vida e sobre como você pode continuar a amá-lo sobre todas as coisas. Eliam se despediu de sua família e dos outros membros do grupo, sabendo que ele estava prestes a enfrentar novos desafios e oportunidades. Ele seguiu o anjo para Jerusalém, sentindo-se ansioso e ao mesmo tempo confiante em Deus.
Quando chegaram ao templo, Eliam viu a glória de Deus brilhando sobre o altar. Ele sentiu uma presença divina ao seu redor e ouviu uma voz suave que disse: Eliam, você mostrou que ama a mim sobre todas as coisas. Agora, eu vou revelar a você o plano que tenho para a sua vida. A revelação. Eliam se aproximou do altar, sentindo a presença de Deus ao seu redor. A voz divina disse: Eliam, você foi chamado para ser um líder do meu povo. Você vai liderar os filhos de Israel de volta à aliança comigo e vai ensinar-lhes a me amar sobre todas as coisas. Eliam se sentiu honrado e ao mesmo tempo humilde diante da tarefa. Ele sabia que não era digno de tal responsabilidade, mas também sabia que Deus o havia escolhido para isso. Ele perguntou: Senhor, como posso fazer isso? Eu sou apenas um homem simples, sem experiência em liderança. A voz divina respondeu: Eu estarei com você, Eliam. Eu vou guiá-lo e dar-lhe a sabedoria necessária para liderar o meu povo. Você precisa confiar em mim e seguir a minha voz. Eliam se comprometeu a seguir a vontade de Deus a liderar o povo de Israel, de volta à aliança com ele. Ele começou a sua jornada, pregando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a amá-lo sobre todas as coisas. No entanto, nem todos estavam dispostos a ouvir a mensagem de Eliam. Muitos se opuseram a ele, dizendo que ele estava tentando mudar as tradições e os costumes estabelecidos. Eliam enfrentou muitas dificuldades e desafios, mas ele não desistiu. Ele continuou a confiar em Deus e a seguir a sua voz. Um dia, Eliam recebeu uma visão de Deus, mostrando-lhe o futuro do povo de Israel. Ele viu que muitos se afastariam de Deus e seguiriam ídolos e práticas pagãs. Ele também viu que Deus enviaria um Messias para salvar o povo e restaurar a aliança. Eliam se sentiu motivado a continuar a sua missão, sabendo que o futuro do povo de Israel dependia da sua fidelidade a Deus. Ele continuou a pregar e a ensinar, chamando as pessoas a se arrependerem e a voltarem à aliança com Deus. A prova final. Eliam continuou a liderar o povo de Israel, pregando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a amá-lo sobre todas as coisas. No entanto, as coisas começaram a mudar. O povo começou a se dividir, e alguns começaram a se opor a Eliam, dizendo que ele estava sendo muito rigoroso em sua interpretação da lei de Deus. Malquias, o homem que havia sequestrado a família de Eliam, reapareceu na cena. Ele havia se tornado um líder religioso influente e estava determinado a destruir a reputação de Eliam. Malquias começou a espalhar rumores e mentiras sobre Eliam, dizendo que ele era um falso profeta e que suas palavras não vinham de Deus. O povo começou a se dividir, e alguns começaram a duvidar da liderança de Eliam. Eliam se sentiu sozinho e isolado, mas ele não desistiu. Ele continuou a confiar em Deus e a seguir a sua voz. Deus apareceu a Eliam e disse: Eliam, você está sendo testado. Você precisa confiar em mim e seguir a minha voz, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Eu estou com você, e eu vou te dar a vitória. Eliam se sentiu renovado e fortalecido pelas palavras de Deus. Ele continuou a liderar o povo, pregando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a amá-lo sobre todas as coisas. No final, o povo de Israel se reuniu para decidir se seguiria a liderança de Eliam ou de Malquias. Eliam se apresentou diante do povo e disse: Eu não sou nada sem Deus. Eu sou apenas um servo de Deus, e eu estou aqui para liderar vocês de volta à aliança com Ele. Se vocês escolherem seguir-me, vocês precisam estar dispostos a seguir a Deus e a amá-lo sobre todas as coisas. O povo refletiu sobre as palavras de Eliam e, no final, decidiu seguir a liderança dele. Malquias foi rejeitado, e Eliam foi confirmado como líder do povo de Israel. A vitória. Com o povo de Israel unido atrás dele, Eliam liderou uma grande reforma espiritual no país. Ele restaurou o templo de Deus e reintroduziu a adoração pura e verdadeira. O povo de Israel começou a se voltar para Deus, e a nação experimentou uma grande renovação espiritual. Eliam se tornou um líder respeitado e amado por todo o povo. Ele continuou a pregar a palavra de Deus e a ensinar as pessoas a amá-lo sobre todas as coisas. Ele também estabeleceu um grupo de líderes espirituais para ajudar a guiar o povo e a manter a nação fiel a Deus. Anos se passaram, e Eliam envelheceu. Ele sabia que sua hora estava chegando ao fim, e ele chamou os líderes espirituais para se despedir deles. Ele disse: Eu estou orgulhoso do que vocês têm feito. Vocês têm mantido a nação fiel a Deus, e eu sei que Ele continuará a abençoar vocês.
Eliam então se despediu do povo de Israel, agradecendo-os por terem seguido sua liderança. Ele disse: Eu sempre tentei liderar vocês de acordo com a palavra de Deus. Eu espero que vocês continuem a seguir a sua voz e a amá-lo sobre todas as coisas. Com essas palavras, Eliam morreu e o povo de Israel o enterrou com honras. A nação chorou a perda de seu líder, mas também celebrou a vida e o legado dele. Deus apareceu a um dos líderes espirituais e disse: Eliam foi fiel a mim. Ele me amou sobre todas as coisas e liderou o meu povo com sabedoria e coragem. Eu vou continuar a abençoar a nação de Israel e a guiá-la pelo caminho da justiça. E assim, a história de Eliam se tornou um exemplo para gerações futuras. Ele mostrou que, com fé e obediência, é possível superar qualquer obstáculo e cumprir a vontade de Deus. Se você gostou dessa mensagem e se sentiu inspirado, por favor, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará mais histórias, reflexões e palavras de esperança que apontam para a graça e o amor de Cristo. Obrigado por assistir.